num congresso vocacional é muito importante iniciar a caminhada, a reflexão, meditando sobre o significado profundo da vocação da pessoa humana. Porque há o risco, no trabalho pastoral, no trabalho vocacional, de correr depressa para a vocação particular. E pode acontecer que essa vocação particular não esteja bem fundamentada antropologicamente. Então, num primeiro momento, o que pretendo nesse tipo de palestra é apresentar a vocação humana, a vocação pessoal. E para isso, primeiramente, é conveniente lembrar as relações fundamentais da pessoa. Essas relações são 4. A relação com Deus, claro, que é a fundamental, a relação com os outros seres humanos, a relação com o mundo da natureza, esse mundo criado pelo amor de Deus, e a relação comigo mesmo, da pessoa com ela mesma. Essas 4 relações constituem isso que nós chamamos de pessoa humana. E qual é o projeto do Deus bíblico, cristão, sobre a pessoa humana? Que desenvolva essas 4 relações. E na medida em que vamos desenvolvendo essas 4 relações, estamos vivendo nossa vocação pessoal fundamental. E a vocação cristã está intimamente unida a essa vocação humana, que é viver em Cristo, em conformidade com Ele, cada uma dessas 4 relações fundamentais. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser considerado e aprofundado na apresentação, nessa palestra introdutória. O segundo ponto consiste no seguinte: alguém pode levantar a questão, tá bom, eu me relaciono com Deus na oração, me relaciono com as outras pessoas, com o mundo também, comigo mesmo, então já estou desenvolvendo minha vocação humana fundamental. Pode ser, sim, sem dúvida, mas pode ser que a pessoa esteja enganada. Por quê? Porque não basta se relacionar com Deus, com as outras pessoas, consigo próprio, com o mundo. É necessário se perguntar pela qualidade dessa relação. Nós sabemos que a relação pode ser vivida numa subjetividade fechada ou numa subjetividade aberta. A relação vivida na subjetividade fechada leva a instrumentalizar a outra pessoa, instrumentalizar Deus, ou então instrumentalizar esse mundo, destruindo a torto e direito, poluindo, etc. Enquanto que a subjetividade aberta, pelo contrário, te leva a aceitar o outro como outro, distinto de você, a valorizar o outro que é distinto de você, e na medida do possível a ajudá-lo a ser fiel à própria identidade. A subjetividade fechada, por exemplo, podemos imaginar a relação entre o homem e a mulher. Um homem pode falar para a mulher: te amo muito, vou te amar sempre. Tá bom, fica bonito esse tipo de declaração, mas podemos continuar ouvindo: te amo sempre e te amarei sempre que você coincida com a minha expectativa, sempre que você seja adequada àquilo que eu espero de você. Quer dizer, é uma subjetividade fechada. Ela não interessa na identidade dela, ela não interessa no ser pessoal dela, interessa porque corresponde ao desejo dele. É um exemplo muito claro de subjetividade fechada. Na relação com Deus também, podemos estar guiados por essa subjetividade fechada. É a pessoa que reza muito e afirma que ama muito a Deus, mas só entanto enquanto Deus parece responder às necessidades dessa pessoa. Na medida em que Deus é adequado àquilo que eu quero, na medida em que Deus responde ou parece responder aos meus desejos, aí eu falo que amo muito a Deus, que tenho muita fé. Não me interessa Deus enquanto Deus, não me interessa a novidade dele, não me interessa a apresentação de Deus feita nas coordenadas dele. Só me interessa que ele responda à minha necessidade. Estou instrumentalizando Deus. No fundo, é cair na idolatria, de que tanto fala o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Então, a vocação humana, fundamental, humano-cristã, consiste no desabrochar, no desenvolvimento das 4 relações fundamentais, mas guiado esse desabrochar pela subjetividade aberta, que é a subjetividade vivida por Jesus de Nazaré, plenamente aberto ao Pai, aberto aos irmãos e irmãs, num serviço verdadeiro, aberto com harmonia ao mundo da natureza
e aberto à própria realidade interior, porque ele é extremamente coerente com a verdade dele, fora de todo tipo de ilusão ou de máscara. Em terceiro lugar, palestra também procura, e me parece que é talvez o mais fundamental e o mais necessário na nossa pastoral, focalizar as relações entre as distintas dimensões do ser humano. Que o ser humano é muito complexo, todos sabemos. Há muitas dimensões em cada um de nós. Há uma dimensão de interiorização, de abertura, razão, afetos, individual, comunitário, social, etc. Como relacionar entre si as diferentes dimensões? A tendência que existe en todos nós, debido a un influxo cultural que vem da noite dos tempos, é acentuar uma dimensão e, de alguma maneira, procurar diminuir ou negar a outra dimensão com a qual a primeira se encontra em tensão. Por exemplo, a relação entre razão e afeto se apresenta com uma certa tensão. Não é fácil, não, relacionar a razão e o afeto. Então, qual é a tendência? Se dou muita importância à razão, procuro de alguma maneira negar importância ao afeto. Eu não sei lidar com a tensão entre razão e afeto, ou ao contrário, para acentuar a importância do afeto, eu acabo de alguma maneira desvalorizando a razão. E isso leva ao quê? Ao empobrecimento da realidade humana. Somos complexos e somos chamados a aprender a articular a complexidade das dimensões e a aceitar que é normal em nós que haja tensão entre essas dimensões. Mesma coisa acontece com a vida cristã, o mesmo problema. Claro que experimentamos tensão entre a oração e a ação, por exemplo. Não é fácil articular contemplação e ação social, política, por exemplo. Então, qual é a tentação? Em nome da oração desenvolvida, podemos descuidar a ação, deixar de lado, achar irrelevante, que não vale a pena. Ou ao contrário, igualmente podemos fazer o quê? Dar muita importância à ação social, política e descuidar a oração, a Eucaristia, a liturgia e assim por diante. Essa tentação, digo, é muito presente na nossa cultura e também na vida da igreja. É muito antiga, herdamos lá de Platão, do neoplatonismo, do estoicismo, correntes filosóficas conhecidas como dualistas. Davam muita importância à alma e negavam valor ao corpo. Davam muita importância à razão e negavam valor aos afetos. E na igreja também penetrou, até certo ponto, pelo menos, esse tipo de antropologia, que leva a dar muita importância à alma e a descuidar o corpo, muita importância à razão e pouca importância ao afeto. Ou então, ao contrário, também como reação, tem acontecido na igreja movimentos e orientações que procuram exaltar grandemente o corpo em detrimento da alma, ou então a ação social e política em detrimento da oração, da Eucaristia, da liturgia. Isso é uma proposta da antropologia dualista. Não sabe articular as dimensões do humano e sacrifica uma em nome da outra quando se encontram em tensão. E o resultado é um grave empobrecimento da existência humana. E na vida cristã a mesma coisa. A incapacidade para unir oração e ação leva a quê? A sacrificar um dos polos e dessa maneira a vida cristã também fica muito empobrecida. Quando olhamos para Jesus Cristo, percebemos justamente o contrário. Ele não separa com uma parede divisória a oração e a ação, a teoria e a prática. Eu sempre lembro dois textos que podem ser apresentados como exemplos muito claros. O primeiro, no final do Evangelho de Mateus, aquela parábola tão interessante, Jesus afirma que aquele que escuta e não pratica é um homem, um bobo, é um cretinoide. Ele constrói a casa sobre areia. E todos sabemos que acontece com uma casa construída sobre areia. Por quê? Por que esse homem é chamado de bobo, de cretino? Porque não sabe articular a teoria com a prática, a oração com a ação, escutar o Evangelho e viver o Evangelho. Ao contrário, diz Jesus, e isso é o que mais interessa a nós, aquele que escuta e pratica, esse é
um homem sábio, uma mulher sábia. Por quê? Porque escuta o Evangelho e procura viver o Evangelho. Une a teoria e a prática, a oração e a ação. E essa que é a proposta de uma antropologia de integração. É aprender aos poucos, num processo que eu sei que é lento, a ir integrando as distintas dimensões da nossa vida humana e cristã. Assim, a vida humana fica muito mais enriquecida, evidentemente, e igualmente a vida cristã. O que noto na formação, no trabalho pastoral, e especialmente na pastoral vocacional, é que às vezes não está suficientemente clara essa articulação entre as dimensões do humano. E isso é claro que empobrece todo o caminho da vocação.